De volta com mais um programa, novamente o Dr. Cláudio aqui sempre nos dando o suporte que precisamos no que diz respeito à saúde. Dr. Cláudio, médico geriatra, gerontólogo, sempre nos respaldando. Dr. Cláudio, esse período de isolamento social, quando eclodiu a questão do Covid-19, então se alastraram aí por 2 anos e 2 meses, por aí. Houve uma oscilação, 2 anos e 2 meses, 3 meses, mas o que nós queremos saber é o seguinte: é sabido que determinadas pessoas tiveram uma mudança brusca no seu humor, no seu entendimento de enfrentamento para a vida, a nova vida que adivinha. Como é que você explica essa questão? Você acha que outras puderam ter um problema maior com relação a essa clausura, ou foi uma coisa generalizada que todos deveriam trabalhar mais de forma psicológica para ter, talvez, a questão da imunidade elevada sem sofrer um dano muito grande? Muito boa pergunta, muito bem colocado, é importante esclarecer para a população. Várias são as situações que podem trazer como consequência uma alteração de humor. Não é? A resposta é individual. Cada indivíduo, cada pessoa, diante de uma situação estressante, ela tem sua resposta. É claro que nós tivemos surpresas. Eu tive pacientes de mais de 20 anos de consultório, de aparecer subitamente na porta do consultório com crise de pânico, ansiedade, sintoma de alteração de humor, que nunca tiveram durante a pandemia. Então, as situações novas, os novos desafios, às vezes eles descompensam. A pessoa está estabilizada com o seu humor e vem algo que assusta, e isso pode, e à medida que esse susto, esse medo, ele se torna permanente e dura por um período maior, isso favorece ao processo depressivo. Então, é bom, importante lembrar aqui que a depressão, ela está muito associada ao estresse, que ele permanece por um período. Então, como a pandemia foi algo duradouro, né, levou meses, até mais de um ano, então o que é que acontece? Isso levou em algumas pessoas, não em todas, um estado de alerta, de estresse, com aumento de cortisol, com alteração dos mediadores químicos cerebrais, GABA e queda da serotonina. Isso, cada pessoa teve sua resposta, até crianças tiveram, adolescentes, né, tiveram depressão, então a gente assistiu isso no dia a dia, e é o alerta que fica aqui. É importante a gente falar sobre esse tema, Rodrigo, você traz muito bem. Nós precisamos ajudar as pessoas que no pós-pandemia ficaram com um processo depressivo não resolvido. Então é bom esclarecer, porque a gente tem uma gama da população pequena que tem uma depressão clara, transparente, um desânimo bem assim, vamos dizer assim, visível, né? Desinteresse, sintomas grandes de depressão, manifestação clara, bem objetiva, que está deprimido, e as pessoas aí buscam tratamento. Tem um pessoal que tem alteração intermediária e tem aquelas pessoas com alteração de humor leve. Então o que é que acontece? Algumas pessoas ficam às vezes sem buscar assistência médica e sofrendo, porque não percebe que ficaram com o humor alterado. Então é importante falar sobre depressão, sobre alterações no humor e quais os sintomas relacionados à queda da serotonina. A serotonina, gente, é o mediador químico cerebral responsável pela manutenção do bom humor, né? Então, quando você tem alteração de algum comportamental que você não tinha antes, a gente tem que analisar isso. Um deles, ansiedade. É bom explicar. As pessoas não tinham ansiedade, passaram a ter. Essa ansiedade, muitas vezes, na maioria das vezes, pode estar relacionada à queda de serotonina e ser um sintoma de um quadro possivelmente depressivo, que pode se aprofundar, agravar, ou pode se manter no nível mais baixo, mas comprometer a qualidade de vida, a imunidade, como você falou, a capacidade de memorização. É importante lembrar que a alteração de humor aumenta o risco de Alzheimer, de queda da imunidade, de descompensação de diabetes, de hipertensão, alteração do sono, alteração de peso, leva à obesidade muitas vezes. Então a gente tem que tratar essa alteração de humor. A gente não pode deixar isso assim. Então é importante, um tema de suma importância que você traz, Ludwig, a alteração de humor. Vários trabalhos científicos comprovaram que isso aconteceu na pandemia. Várias universidades fizeram levantamento, pesquisas sobre isso, centros de pesquisas, e houve uma comprovação que diversas faixas etárias realmente tiveram uma incidência maior de depressão em função da pandemia pelo Covid-19. Não só com relação à faixa etária, principalmente aquelas pessoas que residem em apartamentos, condomínios que não dispõem de uma área para que você faça um movimento, né, uma pequena atividade física, porque a questão da clausura, da pandemia como um todo, coibiu
as pessoas descessem nos seus pátios, nos condomínios, para fazer aquela caminhada, pegar aquele sol todinho. Aquelas pessoas que não dispõem, não dispuseram desse espaço, sofreram muito mais. Com certeza, Dudu. Então, quanto maior o isolamento... A clausura foi maior. O isolamento físico e a dificuldade de contato humano, isso leva a uma quebra na rotina e o medo também associado a esse isolamento, o medo, o temor. Por isso que eu digo, vamos pregar os cuidados preventivos, mas não pregar terror. Eu sempre até pedia isso ao pessoal da mídia, cuidado, porque eu atendo até hoje muitas pessoas idosas que ficaram com a sequela, ficaram com traumas psicológicos, depressão e traumas em relação a, muitas vezes, o terror que também aconteceu. É um fato real, é um fato com risco de vida, nós sabemos de óbitos de algumas pessoas, principalmente faixa etária de idosos, mas houve algumas vezes colocações que o idoso já estava isolado, já estava tendo seus cuidados, já estava usando álcool gel, máscara, isolamento social em sua casa e, às vezes, o exagero em assustar pessoas e notas negativas e muita entrevista, às vezes, mostrando muito óbito, isso levou realmente a uma descompensação. Talvez tenha sido o fator mais negativo, né? Isso levou a sequelas que não foram bem mensuradas, é bom alertar aqui. Então, a gente tem que pregar cuidados preventivos sem pregar terror. Então, a gente tem que ter esse cuidado porque houve realmente consequências e ainda está tendo, que ficaram sequelas para a sociedade, para a humanidade. Foi uma questão global, o mundo inteiro, e muitas pessoas em todo o mundo não mais são as mesmas. Eu tenho no consultório vários pacientes que eles mudaram o seu perfil psicológico e realmente ficavam para oferecer assistência psicológica, conversar com um psicólogo, porque ficaram com traumas psicológicos realmente. E aí isso levou ao processo depressivo. A depressão é uma doença, é bom aqui alertar a população, esclarecer. Essa queda da serotonina ela acontece mais por uma predisposição genética. Você que gosta de suplementação, falar em alimento, uma carência alimentar que diminui a produção, favorece a diminuição da produção da serotonina. A serotonina é um mediador químico cerebral que, para ser produzido, gente, a pessoa tem que ter na sua alimentação o triptofano, que é um aminoácido essencial que o organismo não produz. Então, é importante que tenha uma alimentação rica em triptofano. O idoso começa a absorver menos e aí tem uma predisposição maior. Então, você tem que ter cuidado, você tem que ter uma alimentação rica em banana, abacate, que tem muito triptofano, leite tem muito triptofano, para que você tenha uma garantia de poder produzir uma serotonina. Porque, às vezes, mesmo usando antidepressivos, se é que ele vai aumentar o nível de serotonina, é importante que você garanta uma produção. Mas vai comprometer para produzir, não adianta você colocar na fábrica um trabalhador e não dar a ele o substrato, a matéria-prima. Você não adianta dar medicamento, então tem que ter uma alimentação também, importante o aporte nutricional, conversar com o nutricionista, o aporte psicológico, a atividade física que ajuda no humor e, se necessário, medicamento, conversando com o seu médico. É importante não ficar com sintomas de alteração de humor, mesmo que leve. Se você não tinha, procure tratamento, porque isso aumenta o risco de complicações de outras doenças, além de comprometer a qualidade de vida sua, de sua família e seu rendimento, se você é mais jovem, profissional, estudantil, porque atrapalha a concentração, memorização, qualidade do sono, adesão a atividades que requer um afinco maior. Então, para crescimento pessoal, profissional e bem-estar familiar, é muito importante não menosprezar os sintomas depressivos, buscar tratamento. Essa é a mensagem que a gente tem que falar às pessoas no pós-pandemia que se sentirem alteradas, que estão com modificação na sua forma de pensar, de agir, com mais ansiedade. E esse tratamento não é usando tarja preta, não é usando remédio para o sono Zolpidem, se necessário for, com um bom médico, um bom profissional, pode ser com um psicólogo, a psicoterapia resolve, certo? É necessário antidepressivo, não confundir antidepressivo com sedativo, com hipnótico. Né? Tem que ter que separar isso, conversar bem com calma com o seu médico, para que tenha um tratamento correto, adequado, sem efeitos colaterais. Você, na qualidade de geriatra, você lida diretamente com aquele pessoal com a idade mais avançada. Naturalmente, essas pessoas sofreram muito mais que pessoas mais jovens, mas a escala do jovem que sofreu também por consequência desse isolamento foi muito grande, né? Foi. Há relatos, eu tenho um paciente jovem, eu tenho um paciente de 20, 30 anos, de adolescente, que as avós levam no consultório e acaba atendendo todas as faixas etárias. Como geriatra e gerontólogo. Quem é o gerontólogo atende no Japão até crianças. Então, eu sou geriatra e gerontólogo e atendo várias faixas etárias e a gente observa essa alteração do humor em todas as faixas etárias. Realmente aconteceu e aconteceu com uma frequência grande. A gente tem que saber tratar isso, porque o que acontece? Chega muito comumente no consultório, Ludwig, as pessoas tratando os sintomas da depressão. Ou seja, a insônia. A insônia ela pode ser um sintoma
um galhozinho do problema maior, que é o processo depressivo. Aí a pessoa está usando remédio para o sono, mas não está tratando a depressão. Está usando remédio para ansiedade, mas não está tratando a depressão. Está usando remédio para memória, às vezes chega lá, falsa demência, pseudodemência, um idoso usando remédio para memória, quando o processo é uma depressão. E aí tem remédio até que piora a questão do humor. Então, o que é que acontece? A gente tem que ter cuidado com isso. A gente não pode tratar os galhozinhos somente. A gente tem que ir na raiz do problema e realmente identificar a depressão, que muitas vezes ela vem com sintomas leves, né, que enganam, e você acaba tratando só os sintomas, e o processo depressivo, de fato, ele acaba não sendo bem tratado em nosso país. Mas você acha que a tendência, naturalmente, é que essa problemática, ela vá reduzindo paulatinamente e principalmente de forma mais veloz para aquelas pessoas que buscam a orientação médica e, naturalmente, uma alimentação diferenciada. A alimentação vai amenizar muito, vai né? amenizar. Às vezes algumas pessoas necessitam, a depender do seu perfil nutricional, fazendo avaliação laboratorial de suplementação cautelosa, personalizada, né? Às vezes a pessoa tem uma deficiência de algum mineral, de uma vitamina, aí tem que se fazer a suplementação sem exagero, com cautela. Então, o que é que acontece? Tudo isso ajuda e muito. A questão nós falamos da serotonina, ela precisa do triptofano, é importante às vezes a gente suplementar, o idoso absorve menos, às vezes eu faço isso e ajuda, isso potencializa o efeito do antidepressivo, para não precisar aumentar a dose de antidepressivo. Cada médico tem sua conduta, sua forma de agir, né? Medicamentos para o sono, tem alguns que diminuem a serotonina, tem que saber qual medicamento usar para não atrapalhar. Há uma incidência grande, você que está ouvindo, de uso de Zolpidem exagerado no país, que compromete, tem vários efeitos colaterais. Zolpidem só pode ser usado no máximo por 4 semanas pela maioria das pessoas. Eu pego o paciente usando há 1 ano, 2 anos, já com consequência para o humor, alterações, vários sintomas. Temos que ter cautela com tudo isso, saber tratar realmente, não tratar somente o sintoma pequeno da depressão, tratar de fato a doença, que ela está aí. A causa, e né? a causa, e a pandemia realmente favoreceu a precipitação grande de vários processos depressivos naquelas pessoas que tinham predisposição. É preciso identificar e tratar de fato com qualidade, com eficácia, esses processos depressivos, para que a gente possa ajudar as pessoas. É desse tipo de explanação que o nosso seguidor, o nosso telespectador precisa. Daí, uma grande dúvida foi tirada, alguns questionamentos, pessoas que, será que posso fazer isso? Será que posso fazer aquilo? Então, você acompanhando sempre, semanalmente, o nosso programa, naturalmente, você vai ficar sabendo das coisas que são colocadas aqui por Dr. Cláudio Neves. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Cláudio.